Bom dia para todos vocês aqui, os professores que estão aqui, o professor Robson, o professor Ellison, e mais os alunos Francisco, Gabriel, Eli, e quem mais? O João e o João. Nós estamos iniciando mais um encontro aqui da disciplina Análise de Conjuntura Econômica 1, né? Então, como eu falei, bom dia para quem está dentro da sala, bom dia para quem está fora da sala, nas redes sociais, assistindo aqui o nosso encontro, né? Essa é uma disciplina de 30 horas que tem o objetivo de nós um pouco lidarmos, né? Conhecer não, né? Mas um pouco ir fazendo a organização das ferramentas que são utilizadas no processo de análise de conjuntura. Pois análise de conjuntura todo mundo faz todo dia, faz, realiza, né, que é uma coisa própria, né, da vida. No caso aqui específico, análise de conjuntura já bem consolidada dentro do conhecimento da economia, né? E E aí o nosso objetivo aqui é esse, né, de um pouco verificar os instrumentos que são mais utilizados para isso. A gente sabe que, né, na apresentação que nós fizemos na aula passada, que a análise de conjuntura ela sempre tem um objetivo bem definido, né? Não existe, né, uma maneira, né, de você fazer uma análise de conjuntura que sirva para todos ao mesmo tempo, né? As análises de conjunturas que nós tomamos conhecimentos diariamente são aquelas análises, né, feitas mais pelo mercado financeiro, que atende basicamente o mercado financeiro, já que a maioria absoluta da sociedade tem interesse no mercado financeiro porque tem aplicações financeiras, então não é muito incomum, né, as pessoas terem dentro de sua casa alguém, né, com um home broker aí, fazendo o day trade ou coisa parecida, né, acompanhando diariamente as informações para saber onde aplica o dinheiro. Aí, então, por isso que nós nos deparamos mais com as análises de conjunturas, né, ligadas ao interesse do mercado financeiro. No entanto, a gente sabe que, como profissionais, por circunstâncias muito da vida, as pessoas às vezes vão trabalhar em alguma organização, em alguma entidade ou em alguma instituição que necessariamente não seja ligado ao mercado financeiro. Nesse sentido, né, vai produzir textos, mesmo que não seja de análise de conjuntura, vai produzir textos, ou a análise de conjuntura propriamente dita, no sentido de atender aquele local onde a pessoa está empregada, aquele local onde a pessoa tem um contrato, né? Se você tem um contrato com o banco, vai fazer um documento ou uma análise de conjuntura para atender as finalidades do banco. Se você está numa federação empresarial, você vai fazer ali um, que necessariamente que não seja análise de conjuntura, mas um documento para pressionar o governo ou coisa parecida, que é típico, né, das federações, dos órgãos sindicais patronais, né, de fazer esse tipo de documento. Ou se a pessoa vai trabalhar no campo, né, dos trabalhadores, vai fazer também produzir um texto, produzir análise de conjuntura para atender ali, né, os interesses, as demandas dos trabalhadores. De toda forma, independente de onde a pessoa esteja, e
para a finalidade que vai trabalhar, profissionalmente. Né? Independente disso, o material é o mesmo para todos. Né? É inflação, é desemprego, é taxa de juros, é o nível, né, da atividade econômica. Independente disso, o nível, no campo da economia, as informações são as mesmas. Então, isso é interessante por causa disso, né? Porque você vai trabalhar com esse material que a gente chama, né, o trabalho objetivo, né, concreto, real, que a pessoa está fazendo ali, o trabalho, vamos dizer assim, com a maior objetividade possível. No entanto, essa objetividade, ela, dependendo onde a pessoa está, tá vendo? Ela tem um grau de não neutralidade muito grande, né? Porque você não vai fazer duas pessoas que têm as mesmas convicções, as mesminhas convicções, uma vai, por circunstância da vida, é contratada por um banco, outra pela uma, uma federação sindical empresarial e outra pela federação sindical de trabalhadores, tá? Mesmo que tenha as mesmas convicções, vai ter de cumprir, né, com o contrato para o qual, né, assumiu a responsabilidade. Você faz o trabalho objetivo, mas com o viés lá da não neutralidade. Dito isso, né, dito essa questão, vamos, assim, na aula passada, né, foi passado um texto de maior reflexão, tá, de maior reflexão sobre o assunto, do Sebastião Velasquez, né, foi uma prova que ele fez, né, sobre análise de conjuntura no campo da ciência política, e como foi uma prova, né, eu achei muito pertinente passar ali, porque ele fez um texto, né, mesmo que tenha sido refinado depois, ele fez um texto muito de alto nível, né, fazendo uma reflexão sobre o sentido análise de conjuntura propriamente dito, né, mostrando, né, muito daquilo do que é a análise de conjuntura mesmo, no campo da ciência política. Você não tem os instrumentos, a metodologia consolidada, estabelecida, no entanto, isso não faz com que as pessoas se desobriguem a fazer análise de conjuntura, mesmo nessa situação, né? É um texto muito legal, né? Aí ele não tá dito muito diretamente, né? Não está dito muito diretamente, mas ele diz o seguinte, né? Que a análise de conjuntura, está dando, como eu disse na aula passada, é uma atividade, né, de arte mesmo, né? De arte porque você pegar, né, uma matéria-prima que é comum para todas as pessoas, né, e cada qual vai fazer, né, o seu texto. E eu falei que, né, a, que especificamente no campo da economia isso é mais difícil, né, porque os economistas já têm aquela pecha de ter um texto não tão bom, né, não ter um texto tão bom. O processo de análise de conjuntura ajuda um pouco, porque você pega os dados, né, organiza ali os dados, né, mesmo que não esteja você esteja fazendo a exposição dos dados, mas a partir daqueles dados, se você quiser dizer mais alguma coisa, aí você vai ter que ir para o campo mesmo da sua habilidade. E é claro que, tá dizendo assim, mesmo que o, os textos de análise de conjuntura eles consigam um pouco esconder essa característica dos economistas, né? Mas mesmo assim, se você vai escrever outro texto que não seja especificamente de análise de conjuntura, aí você precisa ir um pouco já utilizando aquelas reflexões propriamente ditas que o Sebastião Velasquez ele discutiu de forma tão interessante ali naquele texto dele. Dito isso, né, aí também, na aula passada, eu fiz uma apresentação de um texto, né, sobre análise de conjuntura, não especificamente análise de conjuntura econômica, mas análise de conjuntura, tá? Dando uma ideia geral do que significa, baseado numa cartilha elaborada pelo professor Reginaldo Moraes,
e da, de uma moça lá com o sobrenome Santiago, que eu esqueci o primeiro nome dela. O professor Reginaldo Moraes, que nos deixou, está dando, não sei se faz um ano e pouco, né? Um professor de uma qualidade excepcional, tá? Professor da Unicamp, e ele foi contratado com essa moça para fazer uma cartilha de análise de conjuntura para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Trabalhadores em Educação. E o título do texto, né, é metodologia, como fazer análise de conjuntura, eu não sei precisamente, mas está disponível lá na plataforma. Além disso, como eu falei, o professor Reginaldo Moraes, né, ele tem uns textos um conjunto de livros no campo da política, e especificamente ele tem 3 livros sobre universidades, tá? Universidade. E especificamente sobre o modelo de universidade. Esses 3 livros dão conta do modelo de universidade dos Estados Unidos e o modelo de universidade da Europa. Quem algum dia na vida se interessar por esse tema vai ter necessariamente de ter acesso a esses 3 livros do professor Reginaldo Moraes. E ele tendo sido contratado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, significa que esse trabalho ele usou muitos exemplos, né, da própria questão da educação para ir mostrando o que significa análise de conjuntura, o que significa, né, o conceito de conjuntura aí ele vai até diz, né, dessa questão que todo mundo faz análise de conjuntura, diz também que a análise de conjuntura não tem muito como você fazer ela de forma quadradinha e tudo, devido à análise de conjuntura servir, você faz a análise de conjuntura do momento e ela serve essencialmente para você um pouco lutar com o futuro. Então, você pega as situações, né, a inflação hoje está X, taxa de juros está X, tá? Então, você não faz análise de conjuntura para repassar essas informações para as pessoas, né, meramente, mas um pouco para fazer uma reflexão de como é que vai ser o futuro. E aí você tem o grande paradoxo, né, que é o paradoxo que nós não temos como prever o futuro, mas a natureza da análise de conjuntura é lidar com o futuro, saber para onde é que as diversas situações caminham, né? Caminham, né? E aí vai ficar mais, né, a reflexão maior vai ficar mais um pouco seguida, dando quando a gente chegar lá em janeiro, que vai trabalhar com a questão da construção de cenários, etc., isso vai ficar mais estabelecido, né? E aí, isso um pouco que a gente fez na semana passada. Ter essa ideia geral, né, do que quando falar o que é análise de conjuntura, eu vou voltar a esse tema, né, em algum momento. Tá? Não vou agora, né, vou fazer esse parênteses aqui. Né? Na próxima semana a gente vai ter um trabalho mais diretamente, né, o nosso próximo encontro, mais diretamente a partir dos alunos, né, porque a gente vai fazer essa interação entre o que a gente fala aqui e também para que os alunos vão, né, se familiarizando, né, com essa questão da dinâmica do processo de análise de conjunturas, né? Isso também independente de qualquer coisa, porque cada um, somente as pessoas que estão fora, né, da sala, né? Cada um tem sua convicção e tudo, mas independente disso, é que a pessoa tenha aquele senso, né, o processo de educação é um processo de humanização, né? E hoje é muito difícil a gente ter isso dentro da universidade, né? Porque geralmente as pessoas têm alguns tipos de convicções que passam a ter dificuldade de dialogar, passa a ter dificuldade de sentar numa lanchonete e tomar um café com as outras pessoas, que não sejam aquelas pessoas que pensam igual, que não sejam aquelas pessoas que a pessoa acha que não pode ouvir, está dando uma contrariedade. Então, infelizmente, está dando essa coisa mais importante do processo educacional, que é a possibilidade, né, dos indivíduos se humanizarem, né, isso a gente tem uma certa dificuldade. Né? O exemplo disso se reflete muito na convivência que nós temos hoje, né, para quem está fora, aqui, né, quem está nas redes sociais,
a convivência que nós temos, tá dando no nosso curso de economia, tá? Que é uma coisa, né, de relações entre as pessoas absolutamente esgarçada, né? Mas a gente sempre tem de, como análise de conjunturas, entender isso, analisar isso e ter a sua vida natural sem se preocupar com isso, né? Se defendendo da forma que pode, né? Porque às vezes, né, você enfrenta situações que não é muito dentro dos padrões, né? Você pode ser, né, assim, alvo, né, de algum tipo de ação proveniente dessas relações humanas desgraçadas, né? E aí, independente disso, nós vamos fazer esse revezamento, né, entre tratar a questão das aulas, né, sobre análise de conjuntura, um pouco da participação dos alunos, né, e fazer essa interação para que a gente possa fazer isso ao longo, né, desses encontros que nós vamos ter. O que é que eu vou fazer hoje aqui? Né? Eu vou fazer hoje aqui. Como eu já falei, tá dando, a gente tem uma certa dificuldade dos alunos participarem e tudo, mas eu vou, tá dando um pouco baseado na aula passada, eu vou fazendo alguns comentários aqui, tá fazendo alguns comentários, e tá dando um pouco na perspectiva do que a gente vai fazer para frente, né? É claro que na aula passada foi muito legal, tá dando, porque teve uma pessoa que participou, tá dando muito, e participou com não sei, participou com uma característica muito, né, educacional, de uma forma muito aberta ao diálogo, né? Ou seja, né? Um caráter, né? Humano muito legal. Eu fiquei até tá dando muito feliz com isso, tá dando, porque isso hoje é muito difícil, né? E eu digo difícil, né? Porque eu já convivi em muitos ambientes, tá vendo, aqui, né, no Acre e fora do Acre, e a gente sente saudades, né, daqueles momentos que a gente tem a possibilidade de entrar numa sala de alguém e passar ali 3 horas conversando, é uma coisa inesquecível, né? Lembro quando eu fazia isso com o saudoso professor, fiz umas 2 vezes com o saudoso professor Fábio Herber, né? Assim, eu ia, por acaso, né, passando lá no corredor do Instituto de Economia, ali na Praia Vermelha, né, na Urca, né, e por acaso eu entrei, né, na sala dele, ele disse, senta aí, tá vendo? A pessoa já ali, tendo uma certa idade, né? Recentemente não, nós está com uns 4 anos que morreu de câncer, e eu fiquei muito impressionado que eu sentei ali, a gente ficou conversando, passei 3 horas e meia conversando com o professor, e isso é uma coisa que a gente sente falta, que aqui entre nós não temos isso. Tá vendo? Imagine a gente sentar com uma pessoa e passar 3 horas conversando. Tá? É evidente que a gente faz isso mais com gente que não é mesmo da economia, tá bom? E aí, dito isso, tá dando, é claro que talvez a mesma pessoa que participou na aula passada pode participar hoje, e eu vou dar a sequência agora, tá dando? Fazendo só um devido parênteses aqui, porque os gatinhos estão absolutamente zen aqui, tranquilo. Se nessa transição que eu vou fazer, tá vendo se alguém queria falar alguma coisa, fazer alguma observação, né? É, e eu até, se fizer, eu até gosto, né? E segurar aí, e se fizer, segurar por uns 30 segundos por aí para eu ir pegar uma água para mim, tá bom? Eu vou fazer uso da palavra aqui, importante. Pode pegar água, professor Porfiro. Nesse contexto da análise da conjuntura que a gente tem apresentado para os estudantes, né, inclusive eu estava lendo as atividades do fórum, texto muito interessante, que qualquer um de nós, a qualquer tempo, em qualquer segmento, fazemos e podemos fazer análise de conjuntura. E aí o importante nesses momentos de análise é fazer uso de todos os mecanismos, instrumentos e técnicas
necessários para trazer o retrato dessa realidade da forma mais fiel, da forma mais realística mesmo possível, né? Como o professor Porfiro falou agora há pouco, né, nós trazemos conosco algumas convicções, né, e algumas, vamos chamar assim, entre aspas, menos certezas, que muitas vezes são confrontadas nessas análises de conjuntura que nós fazemos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para quando for fazer esse olhar, quando for fazer esse retrato, essa análise de conjuntura, com o uso das técnicas e mecanismos necessários, não deixar esse viés das certezas contaminarem, né, a imparcialidade, vamos dizer que eu posso falar isso, mas a qualidade da análise. É mais nesse sentido a minha contribuição. Não sei se o professor Robson tem algo a falar nesse sentido. Se tiver, pode fazer uso da palavra, professor. Outro aluno também quiser comentar. Vamos ouvir os alunos aí, alguém que queira se posicionar. Eu estou com boas expectativas aí para o que a gente vai aprender na matéria. Como é que você falou? Eu não compreendi. Eu acho interessante, essa é a nossa primeira matéria que a gente vai ter mais de um professor dando aula simultaneamente, por exemplo. Então, eu acho que encaixa com isso que vocês falaram, de que a gente vai ter um estudo mais diversificado e tudo mais. Acho que vai ser interessante isso. Tá legal. Compreendi agora. Bom dia de novo a todos. Eu voltei. Tomei água. Também água aqui para tomar na caneca. Na minha caneca do Prime Meridian, onde eu comprei lá. Eu gosto muito de caneca. Eu comprei lá no Greenwich, tá? Lá no distrito de Londres. E como eu tenho muitas canecas, essa daqui eu tenho um carinho todo especial, tá? Espero que a gatinha e o gatinho ele não venham tomar aqui a minha água, tá bom? Vocês já, na minha ausência, vocês foram condescendentes aqui com a minha ausência ou aproveitaram a minha ausência inadvertidamente, tá bom? Então vamos aqui, seguindo, e eu vou colocando algumas informações para aproveitar para falar do sentido da análise de conjuntura. Tá bom? Eu acho que aqui deve ter falado, ocupado aqui o tempo, eu não ouvi ninguém falando, mas vamos seguir aqui, tá bom? Primeiro, né, que hoje eu amanheci, fui lá eu vou dar algumas informações aqui sobre a questão de algum tema, né, de análise de conjuntura, que é a questão da inflação. Eu fui lá no New York Times, né, porque eu coloquei inflação. O que está cheio de inflação lá na edição de hoje do New York Times é a teoria da inflação do universo. E não é esse tipo de inflação que nos interessa, né, que eu queria falar. Então, eu falei, ou seja, bruscamente, podendo querer pegar alguma coisa de inflação lá no jornal. Hoje, estava recheado de, para quem tem interesse, né, hoje, né, teoria de inflação do universo. Então, não é isso. Tá? Mas eu vou colocando, né, aqui compartilhando aqui, né, algumas informações, tá? Sobre que eu selecionei aqui, para chegar na questão da inflação. Tá? Espero que eu não derrube aqui a aula. A aula, né? Primeiro que eu vou colocar aqui é o seguinte, né? Isso aqui eu vou utilizar para fazer um comentário, né? Então, aqui tem uma informação sobre o aumento
e a queda da Bolsa de Valores. Né? E Bovespa fecha em queda de 2,09%, pressionado por Petrobras, Vale e Siderúrgica. Isso aqui é um comentário que sempre eu faço a respeito, né, de quem estuda, né, alguma coisa, quem faz um curso superior e de quem, né, tem a pretensão de estabelecer um diálogo com alguém, né, de sentar numa mesa para conversar com alguém, é que isso é um tipo de informação muito comum, tá? Muito comum. No entanto, tá? É um tipo de informação que, em sendo necessário, que ninguém pode desconhecer, tá vendo? Ninguém pode deixar de ir atrás dessas informações. Ela é um tipo de informação que não diz muita coisa. Tá? Imagina, tá? Todo dia eu encontrar alguém e a pessoa falar: opa, a Bolsa hoje subiu 1%. Aí no outro dia eu encontro esse miserável, né? E diz: opa, hoje a Bolsa desceu 0,5%. Aí no outro dia eu encontro, né? O Ibovespa hoje bombou, 5%, tantos pontos, né? Subiu. Tá? Isso é um tipo de informação que a pessoa fala para o outro, tá vendo? Que a pessoa tiver, né, algum tipo de cerimônia, né, a pessoa tem que ter cuidado. Né? Eu utilizo muito para que a pessoa tenha uma compreensão a respeito, né, de falar do dia a dia, uma, uma imagem, uma imagem assim, um tipo de uma metáfora, mas o professor Alisson, né, que ele chama isso de falatório. Falatório. A pessoa chega e diz: opa, a bolsa aumentou, opa, o dia hoje está quente. Lá fora está. Alguém sabe dessa expressão? Você tem dúvida? Como é que está? Alguém pode me dizer aí? Ouvindo bem. Hã? Tem som? Estamos ouvindo bem. Não, estou perguntando o seguinte: alguém pode me dizer se o tempo hoje aí tem sol, tem nuvem, como é que está? Está aberto, tá tempo bom. Opa, então tá. Então é isso. Céu de brigadeiro. É o tipo de informação que você pode reduzir a sua conversa, que o professor Alice chama de falatório, tá dizendo assim: o tempo tá bom, tá sol, vai chover, tá dando? A gente vai para a praia hoje, tá dando, porque vai chover, vai fazer Tá sol. calor. E aí, tá vendo? Se você não tem algo, né, para fazer uma reflexão sobre, né, o entendimento da subida e a descida da bolsa, tá vendo? Não faz muito sentido, né, você apenas dizer que a bolsa aumentou ou a bolsa reduziu. É claro que nós não vamos ler aqui a reportagem, a matéria, né? A matéria do jornal, aqui do Valor Econômico, que é uma matéria de ontem, né? Que foi publicado ontem, no final da tarde. Né? Mas é claro que, além de dar essa informação, né, da movimentação da Bolsa, ele deve ter falado outras coisas dentro da matéria. Por que eu quero dizer isso? Né? Porque nós temos o quê? Né? O desemprego, nós temos inflação, nós temos taxa de juros e tudo. Tá vendo? Não faz sentido você estar preocupado com a análise de conjuntura e dizer o seguinte: a taxa de desemprego está 13,2%, né, que é a do último trimestre que foi informado, né, junho, julho e agosto. A taxa de desemprego de 13,2%. Tá bom, tá vendo? Para quem estuda análise de conjuntura, então você não estuda análise de conjuntura apenas para passar uma informação para os outros, se você, tá vendo, entende, né, qual é o seu propósito de fazer análise de conjuntura. Essa é uma observação que eu queria fazer, né, a respeito do estressamento, né, que o ser humano passa no dia a dia, na medida que você se depara com a pessoa, tá vendo? E diz: poxa, tá vendo? A bolsa subiu hoje, a bolsa desceu hoje.
choveu muito hoje, passou o dia todo hoje. Então, esse falatório, tá vendo, para muitas pessoas se expressam com isso. Mas, no entanto, tá vendo, geralmente isso se torna um padrão. Se torna um padrão da forma de você conversar no dia a dia, você ser um depositório, um repositório, tá? De a pessoa passar informação para você. Né? Você chega, imagine que você passar o dia assistindo o Jornal Nacional, a Globo News, o CNN e tudo, você chega com a pessoa vai passar o dia todinho lhe passando informação que você viu lá na Globo News. Mas isso, né, de certa forma, é um tipo de uma coisa que não combina muito com alguém que quer conversar com outra pessoa a respeito, né, de estabelecer um diálogo. Então, essa é uma observação que eu faço dentro da ideia, desde que a gente veio do encontro passado, sobre a ideia, né, e o sentido da análise de conjuntura. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. Mas a gente vai para frente, né? Vai para frente, que eu falei, né, sobre a questão do New York Times, né? Eu falei nisso. Agora eu vou colocar aqui, tá? Uma Porfírio, informação mais específica aqui. Eu Porfírio. peguei. Oi. Não, só agregar um aspecto aí, um pouco das coisas imprevistas, né? Talvez agora a conjuntura, a gente viveu nessa semana uma situação de imprevisto, em certo sentido, que foi a divulgação de uma fala do presidente, do dono do banco atual, que fez revelações bombásticas, né? Então, eu só agrego assim, algumas coisas são fora do controle, né? Algumas novidades, né? Você tem algumas coisas que seguem o curso normal e outras acabam aparecendo fora do normal, fora do padrão, né? Quer dizer, não é comum as pessoas gravarem as reuniões e depois divulgarem, né? Então, às vezes você tem informações que fogem ao roteiro. Às vezes isso é proposital, mas às vezes não é proposital, né? Às vezes algumas dessas revelações acabam sendo aparecendo de forma novidade, mas na verdade é uma intenção de quem estava querendo fazer aquela informação. Só agregar um pouco esse aspecto da questão da conjuntura, né? Quer dizer, a conjuntura tem as suas nuances de momento, né? E as revelações foram bombásticas, né? Mas, no entanto, não resultaram em muitas mudanças, né? É só pegar um pouco esse comentário. Ok. A propósito, né, do comentário do professor, tá vendo? É muito interessante, a gente pode pegar isso, é muito interessante, né? Por quê? Porque eu quase que fico maluco, né? Todos nós somos malucos, temos um certo grau de transtorno mental, tá vendo? Mas quando acontece isso, tá vendo? A gente fica um pouco perturbado, porque eu tive a possibilidade de ler muitas coisas, né, sobre o sentido, né, desse fato, né, do vazamento da conversa do presidente, do diretor lá, chefe do BTG Pactual, a respeito para entender a questão da independência do Banco Central, a independência, né, do STF, etc. Tá vendo? E foi muito legal, né, porque o professor falou dessa questão do inesperado e tudo, tá vendo? Que é muito, né,
comum dentro da questão da conjuntura, mas está dando que nos ajuda muito a entender as coisas que estão no entorno daquilo, tá? Que foi a quantidade de reflexões, né, que aconteceram essa semana, né, sobre a questão, tá vendo, da independência, da autonomia do Banco Central sobre, e por um lado, e por outro lado, tá vendo, do poder exacerbado, né, do setor financeiro, né, sobre os outros segmentos sociais, tá vendo? Foi uma coisa muito legal por esse ponto aí, tá? Porque eu acho que muitas pessoas tiveram essa oportunidade, né, de avançar muito no entendimento a respeito, né, do sentido disso. Uma coisa o ato propriamente dito, o fato propriamente dito. O outro, entendeu, é como você se apropria disso para avançar no entendimento, né, daquilo que está no entorno, né, das revelações, né, de uma pessoa que tem um grande poder, né, dentro do país de influenciar os segmentos, os responsáveis por outros segmentos sociais, né, como o contato que tem com o presidente da Câmara, com o contato que tem com o presidente do Banco Central, como o contato que tem com os membros do STF, né? Então, ele fez declarações muito louca, né, nesse sentido, mas estou dizendo que até nos ajudam, né, assim, aqui nem o professor disse, né, não é normal isso vazar, mas isso acontece, né? Mas não é normal vazar. Em vazando, está dando serve para você entender e fazer as devidas reflexões para entender o mundo no qual nós vivemos, né? Eu vou caminhando agora, tá vendo, para uma questão específica, né, uma questão específica da que nós estamos tratando aqui, tá? que, que eu falei que, independente do que você vai falar, tá vendo? Independente do que você vai falar sobre a economia, tá? Independente das convicções da pessoa, independente das convicções, a matéria-prima é a mesma, né? A matéria-prima é a mesma. Então, a gente tem, vou colocar aqui primeiro, né, que tem um texto de ontem, né, do Paul Krugman, né? Que o Paul Krugman, só para fazer um comentário aqui, né? As pessoas que estudam economia sabem, está dando com os pés nas costas quem é o Paul Krugman, né? Mas está dando quem não está estudando a economia está aqui fora, está dando. O Paul Krugman é um economista, está dando, professor nos Estados Unidos, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, principalmente, essencialmente sobre, né, os seus avanços no campo espacial da geografia econômica, né, um pouco com a interface do campo da economia internacional. E ele, desde o início, né, da década ali do início, né, do século XX, ele é colunista do New York Times. E é uma das pessoas, né, por ter passado, né? Ele descreve isso em alguns locais, né, que eu achei muito, muito bom, né? Que quando ele começou, né, a fazer a coluna no New York Times, como eles são muito rigorosos, eles devolviam o texto dele, eles devolviam o texto 3, 4 vezes, tá? Ele mandava, eles devolviam, tem que melhorar. Mas ele entregava o texto no New York Times, tem de melhorar, tá? E isso é muito interessante. Por que eu digo isso? Né? Para que aquelas pessoas, né, que estão com o propósito de aluno, tudo saber, tá dando o que significa o processo de aprendizado, o processo de educação que eu falei, que educação significa o indivíduo se humanizar, e isso passa muito pela questão da humildade. E aí eu digo, tá dando isso, né, que alguém pode até pensar, né, que de forma inadvertida, né, que eu sou professor de economia da universidade, eu tenho título, alguma coisa, tá dando, e pensar que é capaz de ser colunista do New York Times. E isso, tá dando, foi uma coisa muito interessante, essa descrição que eu fiz. Então, ele é colunista do New York Times e fazendo análise de conjuntura dos Estados Unidos. Ontem ele publicou esse texto aqui, né, lá no... Como é que eu chego lá nesse texto?
e um mundo correndo no vazio, né? Aí é, eu coloquei aqui de forma traduzida, tá vendo? Só porque está as pessoas de fora, tudo assim que aqui dentro não teria problema, tá vendo? Então ele vai fazer, eu vou ler só a primeira, né? O primeiro parágrafo para ter uma ideia do que ele está tratando, né? Foram alguns meses difíceis na frente econômica, a inflação atingiu a maior alta em 28 anos, as prateleiras dos supermercados estão vazias e os postos de gasolina fechados. Boa parte, se você está tendo problemas com o sistema de aquecimento doméstico, a substituição da cadeira, que normalmente leva 48 horas, agora leva 2 ou 3 meses. O presidente Joe Biden está realmente bagunçando, não é? Então, eu estou só mostrando aqui, está dando um artigo, né, de análise de conjuntura, né, de uma das pessoas mais famosas no campo da economia do mundo, e independente da pessoa gostar ou não, tá vendo? Então, qualquer uma pessoa que tenha uma, uma nezinha de humanidade no meio, tá vendo? Não vai, tá vendo? Gostando ou não, tá vendo? Não tem muito como achar, tá vendo, que não tem validade as análises do Paul Krugman, porque é, mesmo sabendo, né, que pode viver, né, a vida todinha e nunca ter a possibilidade, né, de tocar, tá vendo, assim, numa pessoa, tá dando da envergadura, tá dando dele. Por que eu coloquei isso aqui? Tá vendo? Porque isso aqui é um texto de análise de conjuntura. Isso que ele faz, né, da economia dos Estados Unidos, ele tem essa coluna lá, periódica nos Estados Unidos. O blog dele, tá vendo, é muito ativo, ele tem essa fama também de ser uma pessoa que escreve muito, né, que ele, além de ter essa coluna, ele faz, sempre está fazendo inserção no blog, né, dele, que também é hospedado no site do New York Times. Por que eu estou falando isso? Estou dando aqui a forma, né, que ele introduz, né, o problema da inflação que nós estamos enfrentando agora. A inflação agora é um problema mundial, né, e que está acontecendo em todo o mundo. O Brasil está passando, no entanto, né, o Brasil é o país, né, que tem, é, o, vamos dizer, um problema mundial, no entanto, né, o Brasil a inflação do Brasil está da quantidade de países. Imagine que você está generalizando 100 países, tá vendo? Então o Brasil a inflação dele está acima de 83%, né, das economias analisadas, né? Mesmo sendo um fenômeno mundial, a economia do Brasil está dando um problema acima, né, muito acima da média da economia dos outros países. Então, a do Brasil está ali próximo, acumulada de 12 meses, está próximo em 10%, né? Aí você, a inflação na Alemanha está elevada, né? Está 5%. A inflação dos Estados Unidos, quem ele está dizendo aqui, está um problema, está 5%. Tá? Então, só para a gente entender que no Brasil essa situação está mais crítica, né? E que merece, né, até que todo mundo tenha uma atenção maior no sentido de entender o que está acontecendo e quais serão as repercussões, né, disso, né, para a vida das pessoas, principalmente, né, pela quantidade grande de pessoas que estão desempregadas, pela quantidade grande de pessoas que estão passando fome, se isso vai um pouco aguçar ou não. E verificando, né, além disso, no caso do Brasil, acompanhando aquilo que está acontecendo, né, como o Banco Central está tentando enfrentar a situação, né? Mesmo sendo uma inflação de oferta, né? O Banco Central está aumentando de forma progressiva a taxa de juros, né? Isso aí vai causar, tá vendo, um impacto muito grande, né, no desempenho da economia, e aquela situação, né, que nós temos hoje em torno de 20 milhões de pessoas passando fome, né? O economista não se preocupa com isso, com as pessoas passando fome, né? Porque talvez não acho que sabe a palavra só, né? Mas são 20 milhões de pessoas que vivem de doações e vivem, né, catando dentro do lixo, dos caminhões de lixo e dentro, né, dos cestos de lixo.
isso aí vai ter um impacto muito maior para essas pessoas, né? Porque é uma inflação de custos, é uma inflação de oferta, e a elevação da taxa de juros vai ter pouco impacto na inflação, mas como vai agravar um processo de recessão, né? A economia não vai crescer nada, e vai chegar algum momento que vai controlar a inflação, né? Lá ali pelo final de 2022, né? Durante 2023, ou coisa parecida. É óbvio, né, que isso vai acontecer. Então, queria primeiro colocar essa informação aqui para a gente ir verificando, né, o que é a nossa matéria-prima de inflação, quem faz análise de conjuntura, etc. E aí, tá vendo? Isso é muito interessante, porque eu coloquei aqui o texto do Paul Krugman. Boa parte dos textos do Paul Krugman, eles são traduzidos periodicamente, né, lá no blog da Folha de São Paulo. É só vocês colocarem blog Paul Krugman e vocês vão direto blog Folha Paul Krugman, vocês vão ter todos os textos do Paul Krugman traduzidos. Da mesma forma, tá vendo? Tem um grande jornalista economista que também tem os seus textos traduzidos, que é o Martin Wolf, né? Que é o economista-chefe do jornal Financial Times, que ele tem uma capacidade de invejar qualquer uma pessoa, tá vendo? Que a gente possa imaginar na capacidade de análise dele, tá vendo, do mundo. Ele faz uma análise mais global devido à natureza, né, do jornal lá, Financial Times. Embora seja um principal jornal britânico, né, de economia, né, mas dado que lá, né, a Inglaterra tem um peso muito grande devido à City Londrina, né, então ele faz uma análise muito do mundo, da economia do mundo. Então, isso é disponível, tá vendo? Aquelas pessoas que têm interesse, né, de acompanhar um pouco o que acontece no mundo pelo, pela, pelos escritos desses dois economistas, tá vendo? É uma coisa muito pertinente. É claro que você pode, né, também escolher aqueles que vocês acham, né, que, de acordo com a convicção de vocês acham mais importante. Mas, mesmo, tá vendo? Paul Krugman e o Martin Wolf, né, tendo uma orientação, tá vendo, que talvez não seja tão próximo daquilo que eu tenho simpatia, mas eu não tenho como, tá vendo, de deixar de ler o material, porque ele é absolutamente necessário para a gente entender o que está acontecendo na conjuntura mundial. Vou seguindo, né, seguindo a respeito disso, e para ir um pouco. Abrir aqui esse negócio. Só para um pouco para colocar essa outra matéria, né, que está no New York Times, né, de ontem também, tá? Aquilo que está mais chamando atenção, que está mais quente, né, no mundo, que é a questão da inflação. E é isso, tá dando quem em algum momento, né, quando a gente acompanha mais de perto a conjuntura, você vai verificar que tem respostas muito distintas, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, etc. E isso é interessante por quê? É interessante por quê? Porque você vai, né, um pouco se aproximando, tá vendo, das teorias econômicas, dos manuais e tudo, e verificar, tá vendo, como as respostas, tá vendo, para os fenômenos, a resposta dos governos, né, para a mesma situação, elas são distintas, né? Muito de acordo com o momento que o país está passando, né? O Brasil, né, segue uma orientação mais ordinária, né, mais ortodoxa, né, mais tradicional. Os Estados Unidos ainda, tá vendo, apesar de muita pressão, tá, ele está não está adotando as mesmas políticas que o Brasil está adotando. Aí
essa informação aqui, né? A recuperação da zona do euro, né? Continua, mas a inflação atinge o ponto mais alto, né, em 13 anos. Tem várias reportagens, né, sobre a presidência do Banco Central Europeu, né, que eles não estão com a vontade, não estão predispostos a aumentar a taxa de juros lá de forma imediata, né? Dado, né, principalmente pela natureza da inflação do momento. Então, entender isso é uma coisa, né, a questão da própria quais são as causas da inflação agora e entender talvez, quais são, de forma analítica, as respostas que pode se dar à inflação e, ao mesmo tempo, você verificar que cada país está tendo uma orientação distinta. O Brasil tem uma orientação, os Estados Unidos outra, a Europa outra, o Japão outra, né? E aí é interessante, tá vendo que o caso do Japão tá vendo, é muito particular, porque lá no Japão eles têm até um pouco de interesse tá vendo, de que a sua economia tenha um certo nível de inflação. Um certo nível de inflação. Por quê? Porque nos últimos anos, né, nas últimas três décadas, mais especificamente nas últimas 2 décadas, a economia do Japão não tem crescido nada, né? Além de não ter crescido nada, tem um nível de inflação muito baixo. E aí eles têm esse interesse de que tenha algum nível de inflação na economia japonesa para que possa, tá dando um pouco, né, dizer, poxa, talvez isso faça com que nós tenhamos algum nível de crescimento econômico. É muito curioso, tá dando especificamente essa parte do Japão, particularmente, que destoa um pouco do controle que tem na União Europeia, do controle que tem um pouco nos Estados Unidos. Também não posso falar que tem controle aqui no Brasil, porque nós não temos muito. A única coisa que nós temos, né, aqui no Brasil é a taxa de juros, né? E é uma pobreza maluca, né? A gente ter como referência apenas, né, tá acompanhando, né, se a taxa de juros está subindo ou está descendo, né, de acordo com as informações do Banco Central, ou seja, do Boletim Focus, né, seja das orientações, né, da ata, quando o Copom toma a sua decisão, né, o Comitê de Política Monetária, que é composto, né, pelo presidente do Banco Central e pelos seus diretores. Isso tá é absolutamente necessário, mas tá dando, a menos que a pessoa tá dando, não seja meramente, né, um repetidor, ou não, tá dando, não seja apenas uma pessoa tá dando, que é deslumbrada, né, pela própria política do Banco Central. É interessante que a gente tenha outros tipos de informações até um pouco, né, para entender de forma um pouco com reservas, né, aquelas informações que vêm do Banco Central, que são muito contaminadas, né, pelas pressões do mercado financeiro. O exemplo disso é o que aconteceu agora, que o mercado financeiro amanheceu, né, que amanheceu quarta-feira, todo mundo pedindo 3%, o Banco Central tem de aumentar, todas essas agências, né, de investimentos, eles publicaram as suas ali 15, 20 linhas, né, cobrando severamente que o Banco Central aumentasse a taxa de juros ali de 3 pontos percentuais, etc. O Banco Central, muito educadamente, né, e muito obediente, né, fez uma média ali e aumentou 1,5 ponto percentual. Tá? Seguindo aqui, eu não vou colocar mais esse texto aqui, eu vou um pouco ir fechando. Enquanto se alguém quiser comentar alguma coisa, será que eu vou. A gente está aqui um pouco, né, seguindo, para que a gente possa, no final, um pouco dizer o que a gente vai fazer na próxima aula. E tudo que eu estou comentando aqui é no sentido de a gente um pouco fazer um acerto de conta, né, sobre a nossa apresentação passada sobre análise de conjuntura. Aqui tem uma informação específica, né, também de ontem, né, do jornal Valor Econômico, né, gasolina sobe 3,1 em média nos postos e preço chega a 7,
Então, por que eu coloquei essa informação aqui? Né? Quando a gente vai trabalhar com essa questão de análise de conjuntura, que a matéria-prima da gente, né, que eu falei, é a taxa de juros, a inflação, é o desempenho da economia, etc. Então, tem até o livro, né, de Para Entender a Análise de Conjuntura, né, organizado pela Carmen Feijó, que ela coloca, né, esses conceitos básicos, né, de economia que são usados no mercado de trabalho, taxa de juros, inflação, o desempenho da economia. E aqui a gente tem, né, sobre a questão da economia, você diz o seguinte, né, a inflação acumulada, está em torno de 10, eu não sei quantos por cento, mas parece que é 10,3 ou 10,4. O que isso significa, tá, para a gente tratar, para fazer uma análise de conjuntura a respeito que não seja apenas, né, para fazer uma análise geral, né, do que pode acontecer com a economia. É que se você pega alguns itens específicos, tá, esses que estão mais direcionados com a nossa vida, principalmente o bujão de gás. Quase todas as pessoas, tá vendo, conhecem o que é um bujão de gás. Quase todas as famílias, tá vendo, já ouviram falar o que é um bujão de gás. E aí a pessoa diz, tá, a inflação está 10, a inflação acumulada nos 12 meses está 10%, né? Então, em torno de 10%. Aí você pega a gasolina, você se pegar só a questão dos derivados de petróleo, você pega o gás, né, de cozinha, você pega o diesel. Então, a inflação desses itens, acumulada nos 12 meses, está em torno de 35% a 40%. Está em torno de 35% a 40%. Isso é interessante, né? Por quê? Né? Porque quando a pessoa vai fazer uma análise, né, um pouco encomendada por algum órgão, alguma instituição ou uma entidade que a pessoa é contratada, a pessoa tem de ter a devida, né, como diz assim, a devida habilidade, né, para verificar o seguinte, tá vendo que muitas vezes, tá vendo, você tem um item que tem uma inflação dessa muito fora da média, que tem um interesse muito grande, né, tem um interesse muito grande para a instituição, né, então, para essa instituição que a pessoa está trabalhando. Imagine que você está fazendo um texto, né, uma análise para o setor empresarial e industrial especificamente, tá? E a gente sabe que essa questão do petróleo tem um peso muito grande nos custos, né, de quem trabalha, de quem desempenha as suas atividades no campo da indústria. Então, você vai fazer uma análise para além da média, para além da média de 10, alguma coisa da inflação acumulada nos 12 meses, já que você tem itens, né, que têm um peso muito grande, como os derivados do petróleo, que está ali em torno de 35% a 40%, né, a inflação desses itens. Aí tem essa questão, se você, é claro que você não vai fazer análise de conjuntura, uma família não vai fazer isso, né? Mas, pô, em função disso, que você tem muita inflação, de muita taxa de desemprego elevada, muita gente passando fome e tudo, o aumento muito exagerado, né, dos preços, né, dos derivados do petróleo, nesse sentido, está fazendo com que muita gente, né, esteja se deslocando do uso, né, do gás para o uso da lenha. Aí a gente chega em quê? Chega a entender a questão dos preços, né, da forma, né, que a Petrobras, né, está seguindo para administrar os preços dos combustíveis. É uma discussão muito interessante isso aí, tá vendo? Eu não vou entrar aí, mas qualquer coisa que você fala de inflação, você vai ter de fazer um parêntese ou um colchete ou uma chave, tá vendo, referente especificamente à Petrobras. Aí não tem como, se você pegar a forma, até for no YouTube mesmo, tá vendo? Nos últimos 15 dias, você vai ter, no mínimo, tá vendo, 10 vídeos tratando especificamente sobre isso, tá vendo? E tratando de uma forma muito sofisticada a respeito da política de preços da Petrobras. Estou indo para frente,
para frente aqui, para que a nossa gravação aqui não ultrapasse uma hora e meia, né? Eu vou colocar aqui uma parte, uma final aqui, tá? Que é sobre... Tá? É isso aqui, tá bom? Como eu falei na aula passada, vou tomar aqui uma águazinha da minha caneca que eu comprei lá no Greenwich, tá? Vocês passaram lá, vocês tragam outras para mim, que eu ficaria tão alegre. A melhor coisa que a gente tem na vida é ficar alegre ou ficar feliz, né? Que são momentos poucos, mas é bom. O que foi que eu coloquei aqui? Tá? Eu coloquei o IPEA, ele publica sistematicamente, né, a inflação por faixa de renda. Inflação por faixa de renda. Aproveitando aqui, dizer, estou dando onde é que a gente encontra, né? Os tradicionais análises de conjuntura do Brasil. O IPEA ele já tem esse know-how, tá? Ele publica uma série, tá dando de publicações, publica uma série de publicações. Vá ser atrapalhado assim, não é merda, né? Publica publicações. Ele tem uma série de publicações, né, sobre análise de conjuntura. Uma delas é a Carta de Conjuntura, especificamente sobre a análise da situação brasileira, né? Então, antes de vir para cá, tá vendo? Você tem o IPEA, depois você tem, de forma mais tradicional e com peso muito grande, a Fundação Getúlio Vargas, né, com a sua famosa revista Conjuntura Econômica, e suas publicações menores, né? O próprio blog, né, do IBRE é uma coisa muito recomendado, né, a ser, como é que eu digo assim, consultado, né? Mas, estou colocando dois aqui. O IPEA, tem várias, Fundação Getúlio Vargas, né, que a famosa carta, a famosa revista Análise de Conjuntura. Você tem, na USP, especificamente na USP, a Fundação FIP, onde eles têm a publicação lá mensal, Informações FIP, onde eles têm uma seção dentro aí da análise de conjuntura específica, né? Inflação, mercado de trabalho, agricultura, mais alguns itens lá que eu não lembro, e depois eles têm uns textos maiores, né? Que eles fazem esse documento lá, da Informações FIPS, ele é grande, né? Geralmente ele sai com 60 páginas, 50 páginas, né? Que, além da parte de análise de conjuntura especificamente, eles fazem alguns textos, né, fora de análise de conjuntura. Então, já falei do IPEA, falei da Fundação Getúlio Vargas, falei do, da, da Informações FIP da USP. Além disso, né, você tem, tá vendo, as publicações do Banco Central, né, que são divulgadas, tá vendo, e que a pessoa precisa, tá vendo, ter uma certa consciência, né, para que, quando for falar das publicações do Banco Central, tá vendo, não ser tão ingênuo e passar aquilo ali, tá vendo, sem explicar o que significa o boletim foco, sem explicar o que significa a ata. Então, toda vez que a pessoa for falar das publicações do Banco Central, né, para as outras pessoas, tá vendo? A pessoa tem de ter uma certa dose de honestidade. Tá? Isso é difícil a gente ter, essa questão de honestidade, mas explicar o que é o Boletim Fox, como é que ele é produzido e tudo, para que as pessoas entendam precisamente, tá vendo, o que significa aquelas análises. Mas é uma fonte imprescindível que a pessoa não tem muito como fazer análise de conjuntura sem ter o acesso às publicações do Banco Central. Bom, aí a gente vem para cá, tá vendo? E agora eu estou pegando especificamente, né, uma questão sobre análise de conjuntura propriamente dito, né, e análise de conjuntura que eu disse, né, você pode fazer o quê? Também você ser contratado
e pegar os dados lá de inflação, desemprego e tudo, e fazer um texto de análise de conjuntura baseado naqueles dados. Você pode pegar essas informações e fazer um texto, né, de análise de conjuntura refletindo um pouco, de forma mais aprofundada, sobre o momento a partir das informações de análise de conjuntura. Você pode pegar essas informações do Banco Central, da Fundação Getúlio Vargas, e reescrever aquilo transmitindo, né, ser um meio de transmissão, né, ser uma corrente de transmissão. Aí saiu o Boletim Fox, está vendo? Eu, em vez de mandar o boletim Fox para outra pessoa, tá vendo? Eu vou dar um aqui assim, um de doido, tá? E vou escrever aqui um texto, né, repetindo o que o boletim Fox disse para outra pessoa, né? Já que você poderia ser mais simples e reencaminhar, mas muitas vezes é necessário, tá? Você pegar esses boletins, tá vendo? E reescrever, né? A mesma coisa, mesmo sem acrescentar muita coisa, etc., e transmitir para as outras pessoas. Isso não significa necessariamente que a gente é doido completamente, né? Mas às vezes é necessário fazer esse tipo de atividade. Tá? Então, eu falei o quê? Do IPEA, da Fundação Getúlio Vargas, das informações FIP e do Banco Central, que são, tá dando fontes, né, por demais necessária e tradicional que as pessoas, tá dando, têm de recorrer para acompanhar a análise de conjuntura. Tá? Aí você tem, dentro da maioria das universidades, além da USP que eu falei, tem os seus grupos de análise de conjuntura. A Unicamp tem o dela, tá dando? Tem a parte de economia do trabalho, tem a parte dessa política macroeconômica propriamente dita, tá? Então tem dois grupos lá. Lá, o Instituto de Economia da UFRJ tem o grupo de análise de conjuntura, tá? Que é um grupo muito antigo, que funciona desde a década de 1980. Eles pararam de publicar a versão impressa, tá vendo? Eles publicam algumas notas apenas, né, do boletim de análise, né, e eles estão fazendo agora, de forma mais periódica, as apresentações, as análises no YouTube, né, no canal do YouTube. Tem a Universidade Federal do Espírito Santo, tem o seu grupo, né, de análise de conjuntura, muito capaz, né, produzido coletivamente por professores e alunos. O grupo da UFRJ, da Unicamp, da USP, é feito pelos próprios professores. O da Universidade Federal do Espírito Santo é feito fazendo um tipo de laboratório de discussão de análise de conjuntura muito com os alunos. A UNB tem, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem. Para tristeza, né, vou mencionar um órgão, né, que tinha um trabalho muito fantástico, né, que é a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, e quando o atual governo assumiu, lá do Rio Grande do Sul, ele fechou, está dizendo que eu não fico triste, né, só com coisa aquilo perto de mim, mas uma das coisas que me deixou muito triste foi fechar a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que, consequentemente, eles pararam de publicar a análise de conjuntura dele. Da mesma forma que lá no Rio Grande do Sul não fiquei triste só com o fechamento da Fundação de Economia e Estatística, fiquei muito triste também com o atual governo que está extinguindo, né, a CEITEC, né, a nossa única empresa, né, produtora de semicondutores, né, que nós tínhamos no Brasil, e todo o esforço que foi feito, né, de formação de engenheiros e tudo, e o atual governo fechou. Dito isso, tá vendo? Vamos aqui para essa informação. Alguém tem alguma coisa para falar? Tá vendo? Que só para que a gente possa, né? Antes de eu entrar nesse boletim aqui esse boletim do IPEA. Alguém quer dizer alguma coisa? Por enquanto tá ok, professor. Não querendo, não tendo, né? A gente vai seguindo aqui. Então,
Essa publicação aqui do ITEA, eu acho muito interessante, né? Inflação por faixa de renda, tá? E eu estou colocando aqui só para um pouco, né, a gente tomar conhecimento. A gente tem um nível de inflação, eu já disse que você tem uma média de inflação, muitas vezes, né, você tem muitos produtos que fogem daquela média. Agora, aqui nós temos outra coisa, né, que vai ser que você tem um nível de inflação por faixa de renda. Como é que, onde é que essa inflação que nós temos hoje, né, de 10, tantos por cento, ela está apertando mais, né? Então, nós temos aqui essa tabela, eu vou aumentar aqui mais um pouco, né? Ver se vocês conseguem ver aí, tá vendo? Nos negócios que vocês têm aí. Você tem, né, inflação por faixa de renda, tá? Então, você tem colocado aí a variação mensal, tá? E a variação acumulada em 12 meses. Tá? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis de faixa de renda. A renda é muito baixa, não é o caso de vocês. A renda baixa não é o caso de vocês. A renda média baixa não é o caso de vocês. A renda média é o caso dos professores aí, os dois professores que estão na sala. Renda média alta é o caso, né, da burocracia pública, que tem rendimento ali em torno de 30 mil, 40 mil. E renda alta, né, são essas pessoas, né, que têm uma renda média ali em torno de, talvez alguns de vocês, tá, em torno de 200 mil, 300 mil, né, agora a gente está discutindo essa questão, né, do censo do IBGE. Se vocês tiverem a oportunidade, né, de se cadastrarem e forem trabalhar no censo e forem trabalhar ali numa daquelas ruas, né, importantes, né, de cada bairro, numa cidade grande, por exemplo, ou mesmo nesses condomínios, né? Aí vocês vão verificar qual é a renda média de vocês, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Geralmente a gente não tem um parâmetro muito grande isso. Então, conversa com alguém, né, que aplica esses questionários, tá vendo? Eu não sei como é muito aqui em Rio Branco, mas eu já conversei ali no Rio de Janeiro, mesmo, tá vendo? Em bairros, né, um pouco fora, né, da Zona Sul, tá? É muito comum, tá vendo, que você entre num prédio daquele e a renda das pessoas esteja aí, tá vendo, 100 mil, 150 mil, 300 mil. Mas o que eu quero dizer com isso, tá vendo, é o seguinte, tá vendo, que além de você ter a inflação, que é uma desvalorização da moeda, ela afeta de forma diferenciada, né, afeta de forma diferenciada a, a população. Tá? Então, se você pegar aqui, vamos pegar só no ano, né? Aqui dentro de 2021. Quem tem uma inflação quem tem uma renda muito baixa, né, teve uma inflação aqui de 5,75. Inflação de renda baixa, 5,95. Inflação, né, por renda média, 5,85. Né? Então, você tem essa média aqui, e acumulado. Agora vamos para o acumulado em 12 meses, né, que isso é o que interessa aqui. Tá? Então, tá. Eu vou pegar lá embaixo, né? Renda alta, lá embaixo, 8,8%. A inflação para quem tem renda alta, 8%. Lá em cima, renda muito baixa, 10,63%. Aí, eu queria pegar essa informação, essa informação é publicada periodicamente, tá vendo? E é muito interessante, né, que faz com que ajude, né, a gente a aprofundar a nossa análise sobre o fenômeno da inflação. A gente, de posse, né, dessas informações, é interessante por causa disso, né? Porque às vezes a gente pega o número seco, vê se tem algum ah, aqui tem uma forma mais desdobrada, né, de a inflação por faixa de renda, mais por grupo de produto, né? A questão de alimentos e bebidas, habitação, etc. Não vou colocar isso aqui, né, porque vocês podem consultar isso aqui. Quem não achar direto é só dizer, tá vendo? Que se eu tiver de bom humor aqui, eu passo rapidamente. Aqui está colocado em forma de gráfico, tá? Que é só para verificar aquilo que eu falei lá em cima. Tá bom? Queria colocar isso aqui, tá dando? E
Feito isso, né, a gente pode dizer o seguinte: alguém pode, né, não fazer pergunta e tudo, mas querer fazer algum comentário, porque todo mundo poderia fazer para a gente dizer o que a gente vai fazer na próxima semana, caso nós todos tenhamos vivo, tá bom? Eu vou buscar mais água, porque eu preciso beber água. Não fique calado aqui. Aproveite se tiver alguma coisa para falar de mim, aproveite a minha ausência, porque na minha presença é mais difícil a pessoa dizer alguma coisa que eu não gosto muito, tá bom? Eu vou sair, 30 segundos, encher minha caneca, né, lá de Greenwich, e voltar para a gente um pouco dizer o que a gente vai fazer lá na próxima semana. Eu queria saber qual é o nome dos materiais didáticos o nome dos autores e dos livros dos materiais didáticos que estão sendo usados por enquanto aqui nesse começo da matéria. Se algum colega que estiver aí na sala de aula puder falar, porque eu ainda não estou inscrita na sala de aula. Algum colega poderia responder aí a Gabriela? Gabriele, com relação à tua situação, né, eu queria só te pedir que não deixe de lembrar antes do final da aula, tá? Para a gente regularizar ainda hoje o teu caso, tá bom? Tá bom. Com relação, já que nenhum colega se habilitou a falar. Quer falar, professor Robson? Não dei a palavra para o senhor? Não. Talvez assim a cobrança da Gabriele, ela se resolva logo em seguida com a questão da habilitação. Ingressando, aí vai estar todos lá no Moodle, né? Uhum. O Porfírio comentou do fechamento da Fundação de Pesquisa lá do Rio Grande do Sul. Eu fui colega de uma ex-presidente da Fundação, a Sara Brunner. Ela fez um curso comigo e lá em Brasília, né? Depois nós fomos fazer uma experiência no exterior. Ela, acho que, se eu não me engano, foi para os Estados Unidos. Depois retornou. Eu estive com ela depois, quando estava em São Paulo, encontramos, conversamos. Aí depois nunca mais. Agora que eu soube que o Porfírio estava comentando do fechamento da fundação. Uma fundação que tem muitos textos, muitas publicações dedicada. É tipo o IPEA do estado do Rio Grande do Sul. Aqui no Acre, nós já discutimos, até com o professor Orlando, professor Rego, criar uma fundação de pesquisa aqui, né? Seria uma questão importante, né? Hoje o professor Orlando tem feito um trabalho dessa ordem, né? Mas sem ter essa fundação, né? O que existe é um fórum, né? Um fórum que articula as diversas instituições, o Estado, a UFAC, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, os sindicatos, a CISA, e que ele tem conduzido isso basicamente com levantamento de informações, né, que seria um preâmbulo, tipo uma fundação de pesquisa, só para agregar esse comentário um pouco relativo ao Acre, né? Tudo ok? Tudo.
Tudo certo. Você não trouxe água para a gente? Eu trouxe. Trouxe, tá. Já dei aqui para os gatinhos, estão todos deitados aqui do lado, muito comportados. Significa que estão num processo educacional muito avançado. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer na próxima aula é o seguinte, né? Nós vamos passar atividade para vocês aqui durante a semana, 2 atividades escritas, e uma delas é especificamente sobre os dados do mercado de trabalho que foram divulgados agora, né, há 3, 4 dias, já, e cada aluno, né, como tem pouco aluno, cada aluno a gente vai pedir lá o formato, né, do que a pessoa vai escrever, e a gente vai pedir para que a pessoa apresente, tá vendo, da forma que a pessoa analisou ali em 3 minutos a 5 minutos, né? E a gente tem a oportunidade também de participar dessa conversa. Talvez vai ser uma das únicas maneiras do mundo, né, de a gente ouvir todo mundo participar. Como a gente vai deixar tudo bem, as orientações, né, lá na plataforma, orientação da plataforma, a gente tem como se resolver, né, daqui, né, nesses próximos 5 ou 6 dias. Então, nós vamos trabalhar, né, com a nossa matéria específica, né, sobre o mercado de trabalho. E aí as pessoas, né, a fonte, né, as informações vai ser o IBGE, vai ser as informações divulgadas pelo IBGE. É claro que as pessoas podem se beneficiar dessas matérias bem feitas, né, que são produzidas pelos diversos sites e pelos jornais, que sempre organizam essas informações, né, de uma maneira muito eficiente. Então, nós vamos só pedir nas orientações que aquilo que as pessoas, né, a todas as material que as pessoas consultarem, tá, eles fiquem devidamente registrado, tá, registrado a fonte. Então, é isso, tá vendo? Ninguém vai ficar com dúvida sobre como é que vai ser nossas atividades a partir dos alunos do nosso curso. Vai ficar tudo correndo lá. Eu vou agora desligar tanto a transmissão como a nossa gravação e tentar resolver aqui com as pessoas que estão com pendência de acesso ao site.